Pessoal, a paz do Senhor mais uma vez, amém. Estamos felizes aqui nesta noite, nesta madrugada, por ensinar, por mais esta oportunidade de trazer uma palavra do Senhor para a sua vida. Dependendo da hora que você vai ouvir esta mensagem de Deus, se é de dia, se é de noite, de madrugada, ou dia, data, sempre é a palavra de Deus. Eu creio que no tempo certo Deus vai colocar essa palavra na tua frente, nos teus ouvidos, e você vai ser muito edificado para a glória do Senhor Jesus Cristo através dessa palavra. E hoje nós vamos falar justamente acerca disso, acerca das palavras, acerca do impacto das palavras, baseado aqui no livro de Provérbios, o que Salomão falou acerca das palavras. Primeiro fator interessante aqui que nós vamos ver acerca da palavra é que o conselho correto garante segurança e proteção. Olha o que a Bíblia diz: sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 11, versículo de número 14. Então veja a importância das palavras, do conselho, a ponto de salvar não só uma pessoa, não só um município, não só uma cidade, mas uma nação. Coisa boa é ouvir bons conselhos, boas palavras. Segundo lugar, o que eu aprendo aqui é que todo aquele que controla sua língua literalmente protege a vida. A Bíblia diz: quem guarda a sua boca, guarda a vida. Provérbios 13, versículo de número 3. Coisa boa é a gente fazer silêncio na hora certa. A Bíblia diz que quem guarda a língua, quantas vezes a gente não viu por aí em filme, se você falar alguma coisa, eu lhe mato, e a pessoa fica caladinho, ali, porque guardando a sua boca. O que é que adianta falar? Não, vou falar, não vou ficar calado não. E aí a gente muitas vezes acaba perdendo a razão e até a vida se falarmos no momento errado. Quão importante é a palavra. Vamos seguir aqui adiante. Olha só, aqueles que falam demais serão destruídos. É mesmo, Olha o que a Bíblia diz. Quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 13, versículo de número 3. Sabemos que antigamente, na época dos grandes filósofos, na época de Aristóteles, Sócrates, Platão, o sábio era aqueles que tinham uma grande retórica, uma grande persuasão, Isso era pessoas que sabiam se expressar bastante. Mas já Salomão falou tudo diferente. Quem fala demais acaba se arruinando. Por quê? Porque quem fala demais, a probabilidade de errar é muito maior, do que quem fala pouco. Veja bem a importância da palavra. Outra coisa interessante é que as palavras corretas podem garantir-nos a amizade de uma pessoa irada. As palavras erradas podem fazer um amigo se tornar o nosso inimigo. Isso é bíblico, a resposta calma ou branda desvia o furor, mas a palavra ríspida, ela suscita, desperta a ira. Provérbios 15, versículo de número 1. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com o senhor, ele estava um pouco estressado, alterado, e aí eu falando com ele mansamente, ele começou a se acalmar, através de uma palavra mansa, humilde, delicada, porque muitas vezes a gente quer se defender afrontando na mesma altura, mas a Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor. Jesus usava muito disso. Quando Jesus estava para ser crucificado, eles perguntavam: bora, fala, você mesmo é o rei dos judeus? Jesus dizia: você que está dizendo, se você é o filho de Deus, tu dizes. Jesus sabia usar as palavras certas. A Bíblia diz que o silêncio de Jesus deixou Pôncio Pilatos admirado. Por quê? Porque naquela época muitos dos presos ficavam gritando clemência, misericórdia, sou inocente.
e Jesus ficou calado. Coisa boa, não é verdade? Em quinto lugar, as nossas palavras mostram se somos sábios ou tolos. Você sabia disso? Que as nossas palavras mostram se somos pessoas sábias ou pessoas tolas. Olha só o que a Bíblia diz. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez, tolice. Né? Isso aqui está escrito em Provérbios 15, versículo de número 2. Então, muitas pessoas conhecem se as pessoas são sábias através das tuas palavras. Não é porque você fala palavras mais rebuscadas, né? mais interessantes, tem um vocabulário mais rebuscado que torna você uma pessoa sábia. Não. A pessoa sábia é saber falar na hora certa, deixar outra pessoa falar para você ouvir. Deve haver um diálogo. Já entrei em conversas que existe mais um monólogo do que um diálogo. Aquelas pessoas que só querem conversar, falar e não dá oportunidade também de você falar. Então isso é muito importante, para a gente saber se a pessoa é sábia. Não é verdade? Acerca da palavra, as palavras corretas trazem vida a tudo que tem ao nosso redor. Mas, irmão Júlio, eu pensei que só o que trazia vida ao nosso redor era quando chovia, que água é vida. Não, olha só o que a Bíblia diz. A língua do sábio torna... Não, o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Provérbios 15, versículo 4. Que coisa tremenda! O falar amável é árvore de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, o propósito das palavras é educar, é entusiasmar, é melhorar a atitude das pessoas, com quem convivemos. E aqui nós vemos biblicamente isso também. A Bíblia diz: as palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração do tolo não é assim. Então, os sábios espalham conhecimento, experiência de vida, palavra de Deus para outras vidas, trazendo vida e vida com abundância. Pregar o Evangelho. Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então devemos pregar a palavra, falar no momento certo, sermos prudentes com as nossas palavras. A verdade é que a Bíblia diz que ninguém consegue às vezes segurar a língua. Jesus colocou os dentes, colocou os lábios e muitas vezes não conseguimos segurar. É muito difícil, a certas vezes, mas devemos se esforçar ao máximo para aprendermos a palavra do Senhor e falarmos aquilo que é bom, que é útil, que é agradável ao Senhor Jesus Cristo. Outra coisa interessante é que as nossas palavras podem influenciar a nossa felicidade. Você sabia disso? Olha só o que a Bíblia diz. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Já pensou? Que coisa linda. Provérbios 15, versículo de número 23. Dá uma resposta apropriada, motivo de alegria. Coisa boa é falar na hora certa. A Bíblia diz que há tempo para tudo, debaixo dos céus. Debaixo dos céus há tempo para tudo. E um dos propósitos que a gente vê lá é: há tempo de falar, mas há tempo de calar. Quem sabe você vive um momento de silêncio. Não se preocupa, Deus vai te dar sabedoria para você falar na hora certa, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa interessante: os sábios eles são muito cuidadosos no que falam. Os judeus eles são muito cautelosos quando vão falar. Eles gostam muito de ouvir. E não estão errados, porque a Bíblia diz que todo homem deve estar pronto para ouvir, tardio para se irar, tardio para falar. E olha só o que a Bíblia diz: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Que coisa linda. Provérbios 17, 27. As palavras certas, elas são tão importantes como a água que rega a terra
né, e o sustento da vida. Olha o que a Bíblia diz. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Que coisa linda! É as palavras, né, que rega a terra, né? Palavra tem vida, palavra tem espiritualidade do Senhor Jesus. Palavras ditas na hora certa é bênção de Deus para a glória do Senhor. Os homens fracassam muitas vezes por causa do que dizem, né? A Bíblia diz aqui, ó, a conversa do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Onde é que está escrito isso? Provérbio 18, versículo de número 7. Que coisa linda. Outra coisa acerca das palavras. A palavra errada fere as pessoas e destrói amizades para sempre. As palavras do caluniador são como petisco delicioso. Olha só. Desce até o íntimo do homem. Provérbio 18, versículo 8. Então, palavra, quem nunca ouviu aquele ditado? Era melhor levar uma bufetada, né, do que escutar essa palavra. Então, devemos ter muito cuidado, né, com as palavras. A Bíblia diz que o poder das palavras tem poder de erguer uma pessoa e também de colocá-la para baixo. Que Deus possa nos usar através da Bíblia Sagrada para levantar outras pessoas e o nome do Senhor ser glorificado. Vamos lá adiante. Aquilo que permitimos que as pessoas digam a nós determina a sabedoria que possuímos. Olha só o que a Bíblia diz. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Quando a gente ouve os conselhos e instruções de pessoas próximas, do nosso pastor, do nosso mentor, né? Pessoas mais experientes, dos pais, dos familiares, né? Tornamos sábios, né? Para a glória de Deus. E outra coisa, as palavras erradas fazem com que cometamos erros. Sabia disso? Olha só que a Bíblia diz, se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Provérbios 19, versículo 27. Né? Nunca devemos achar que sabemos de tudo nessa vida. Nós não somos oniscientes. Onisciente é um atributo de Deus, conhecedor de todas as coisas. Tem pessoas que a gente vai falar uma coisa, um assunto. Eu já sei disso, e não dá trégua. Eu aprendi uma coisa nova, eu gostaria de compartilhar com você. Não, eu já ouvi falar nisso. Né? Tem tudo que a gente fala, a pessoa não dá ouvido. Né? Então, são aqueles sabichões. Né? Então, muito cuidado com isso. Né? Não devemos parar de ouvir, dar ouvidos à instrução. Mas, irmão Júlio, eu não gosto muito de dar ouvidos ao meu pastor, porque eu já li a Bíblia toda e tudo que ele falar, eu já sei. Não, você não sabe. Ninguém sabe de tudo. Né? Já dizia um certo filósofo, eu só sei que nada sei. Porque ele percebia que quanto mais ele aprendia, ele via que nada ele sabia. E assim é a nossa vida. Quanto mais aprendemos, mais vemos que não sabemos de nada. Né? Outra coisa interessante é que a língua, ela é a principal causa de todos os problemas. Né? Você sabia disso? Não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Pensou? A Bíblia diz que nós não devemos lançar as pérolas aos cães. Muitas vezes saímos para evangelizar, para falar do amor de Deus, e as pessoas não quero saber disso não. Mas um dia vai querer, um dia essas palavras vai fazer falta. A Bíblia diz que um dia não haverá fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus levar a igreja daqui, não vai mais haver quem pregue a palavra de Deus. Então devemos dar ouvidos hoje à palavra de Deus, à palavra de instrução, para que possamos ser sábios, no nome do Senhor Jesus Cristo. Conversar com os tolos muitas vezes é perca de tempo. Mas, irmão Júlio, isso é bíblico? Olha o que a Bíblia diz. Não vale a pena conversar com um tolo,
pois ele despreza a sabedoria que você fala. Provérbios 23, versículo de número 9. Muitas vezes perdemos tempo sim, porque não valoriza aquilo que às vezes nós estudamos, para aprendermos, e às vezes a gente vai falar e as pessoas não querem valorizar. Então, se não querem valorizar, devemos falar com quem quer ouvir, não é verdade? Então, os homens bons pesam as palavras antes de pronunciá-las, sabia disso? O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra mal. E aqui eu vou encerrar a nossa meditação de hoje, que nós possamos pensarmos antes de falar. O problema é que na maioria das vezes nós falamos para depois pensar, mas que possamos ter esse aprendizado em nossa vida acerca das palavras. Fica aí alguns conselhos no livro de Provérbios para a tua vida. Se você gostou, dá um like, compartilha com outras pessoas, mas principalmente que esta palavra venha fruir na tua vida, que possamos ser sábios com nossas palavras, para a glória de Deus. Anota aí alguns pontos interessantes, esses versículos que eu anotei para a tua vida. Para a gente fazer um vídeo desse, dar uma palavra dessa, é necessário estudo. A gente precisa estudar, fazer algumas anotações, orar ao Senhor, e com certeza Deus há de abençoar. Deus te abençoe, você, a tua família, e que o nome do Senhor seja glorificado em nome do Senhor Jesus.